justamente a musculatura estática, a musculatura que nos mantém firme, aqui sentado, em pé, a musculatura que nos mantém antigravitacional. Então, são dois parâmetros diferentes, um não substitui o outro, pelo contrário, um fortalece o outro. O importante mesmo, Freitas Júnior, não é só a técnica em si, é o profissional que faz a técnica. Bom, eu queria tocar nesse assunto. Você chega aí, tem muitas academias que eu já vi pessoas... O meu professor de Pilates, ele não é fisioterapeuta. O educador físico, né, antigamente chamava do professor de educação física, ou até eu vi personal trainer, normal para informar. Ele é credenciado, é capacitado para isso, ou seria vinculado ao fisioterapeuta, o Pilates e o RPG? O RPG é uma especialidade da fisioterapia. O Pilates, ele pode ser realizado pelo profissional que entende do movimento humano, pelo profissional que estuda o movimento humano. E é interessante, porque o próprio Pilates nem era fisioterapeuta e nem era educador físico. Ele é um alemão que foi chamado à Segunda Guerra Mundial e, diante da falta de recursos para a recuperação dos soldados e dos prisioneiros lesionados, ele simplesmente foi adaptando molas, faixas, às camas hospitalares. O Pilates chegou no Brasil pela Faculdade de Medicina de Salvador, onde uma bailarina formada pela Universidade Federal de Salvador, ela viajou, fez o curso com Pilates, veio para o Brasil e implantou dentro do hospital para um processo de reabilitação. Então ele veio para reabilitar pessoas, ele surgiu com essa necessidade. Agora, se nós temos educadores físicos, são pessoas que têm base, que têm conhecimento no movimento, temos fisioterapeutas que também têm essa base, o Pilates hoje deve ser procurado por essas duas profissões. Existem objetivos diferentes. O educador físico, ele tem esse lado do fitness, do movimento, do exercício físico, do trabalho muscular do dia a dia. O fisioterapeuta é uma profissão que trabalha no processo clínico. Então ele tem que trabalhar as disfunções, as lesões, conseguindo fazer com que a pessoa se recupere daquelas lesões e até uma pessoa que esteja predisposta a determinadas lesões seja prevenido com o fisioterapeuta. Mas os dois têm absolutamente capacidade de trabalhar muito bem com o Pilates. Não tem perigo não, Jorge, você ir numa dessas academias, clínicas de Pilates, né, que você vê hoje em dia, e no seu profissional e você sair mais torto do que você entrou? É necessário saber qual a formação desse profissional. Existem escolas no Brasil de Pilates que cobram 1.200 horas, 1.500 horas de formação em Pilates. Existem escolas que cobram 140 horas de formação. Então, é importante saber qual escola esse profissional está inserido, de qual escola é, se ele faz reciclagem, se ele participa dos congressos, se ele está buscando sempre conhecimento. E não aquele profissional que, por ver esse grande avanço em termos mercadológicos do Pilates, ele simplesmente fez um curso de 140 horas, não se recicla, não vai mais buscar nada e está bom que eu já sei. Então é perigoso, sim, se não tiver nas mãos de bons profissionais. Jorge, uma coisa que eu acho ainda muito primitiva é engessar, mobilizar, né? Hoje em dia tem aqueles gessos, aqueles que é quase que é de fibra, e eu vejo muito ali nos Estados Unidos, você andando, até na Europa, você não vê as pessoas engessadas mais. Mas no Brasil, qualquer coisinha, você teve uma entorse, mínima coisa, vai numa clínica, né? Vai numa emergência, manda bater a radiografia, depois ele faz, olha lá, botinha de gesso, vai ter que mobilizar. Por que que nos países de primeiro mundo ele já não faz essa imobilização como é feita aqui no Brasil? Eu acredito que seja principalmente porque o profissional de saúde no Brasil ele é mal remunerado. Todos eles são mal remunerados. Eles precisam de ter uma carga de trabalho muito grande. Então eles não têm tempo de ouvir as outras profissões. Não se trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar. Não se tem essa discussão. Isso é uma utopia. Não se existe isso. Hoje, novos médicos que estão chegando com uma mentalidade diferente, ou mesmo os médicos que já estavam, principalmente na área de traumaortopedia, que estão sempre buscando avanços, eles já trabalham junto com o fisioterapeuta. Então, quando você tem confiança no trabalho da fisioterapia como médico, o que nós assistimos na nossa própria clínica é que eles encaminham imediatamente para a fisioterapia. Mas os que não têm esse conhecimento, eles ainda ficam temerosos com essa fisioterapia que ainda persiste de só ligar aparelhos, de estar colocando gelo, colocando forno, sem nenhum parâmetro técnico-científico, clínicas lotadas e focadas só no tornozelo. Então é o seguinte, quando um médico pede gesso, eu acredito que ele está desconhecendo
os novos avanços da fisioterapia. Porque nós podemos muito bem recuperar sem necessidade dessa imobilização. Mas se houver uma fratura mesmo, que você pode só uma torção, uma luxação, tudo bem, mas se for uma fratura mesmo, não tem que ir para a imobilização? Era isso que eu ia falar. Existem casos que são necessários, de fato, imobilizar. Não necessário usar o gesso. Existem outros métodos que fazem a imobilização e libera o paciente imediatamente para a fisioterapia. Depois imobiliza e o paciente vai para casa com aquela estrutura imobilizada. Mas ele tem, durante um dia, um estímulo naquela musculatura, ele tem um estímulo naquela articulação para evitar o quê? As aderências, os bloqueios articulares e uma futura disfunção novamente dessa articulação. No caso do tornozelo, ela é recidivante. Então, se ela não for bem trabalhada logo de início, com a eliminação da dor, a eliminação do processo inflamatório, o trabalho de isometria e depois um trabalho que nós chamamos de propriocepção, que é um trabalho de estímulo aos músculos, aos ligamentos, aos tendões, então essa estrutura certamente corre um alto risco de se lesionar novamente. E se você passa 15 dias com ela imobilizada, fica bem difícil esse processo de recuperação. Mas não dá tempo de sarar não, por exemplo, se ali se fraturou para poder colar, esse período não seria necessário não. Eu sou contra, eu não gosto de engessar não. Você já deve ter percebido lá na clínica comigo. Mas esse período, esses 15 dias, 20 dias, dependendo do caso que o paciente fica, não é necessária essa imobilização, mas depois você vai fazer aquela fisioterapia. Hoje a fisioterapia tem recursos que ela aumenta a condição desse processo de cicatrização do caso ou de calcificação, tá, na formação do calo ósseo. Então, ela faz com que esse processo seja mais rápido. Então, hoje nós assistimos também que a classe médica tem uma consciência muito maior e eles têm nos enviado precocemente, não só mais na questão de traumatologia, mas em todas as áreas. Antigamente se fazia uma cirurgia e se pedia 15 dias de repouso. Hoje não. Se faz uma cirurgia, e a gente vê isso nos grandes hospitais, assistimos pela televisão aí, principalmente os artistas, as pessoas famosas, os políticos, eles fazem uma cirurgia e imediatamente já está a nota, iniciou a fisioterapia. Por quê? Porque o criador dessa máquina, ele não gosta de imobilização. Ele criou a máquina com um objetivo, que é a do movimento. E eu sempre digo que eu, pessoalmente, não sei mais nem definir o que seria fisioterapia. Na verdade, o fisioterapeuta hoje, ele é um engenheiro do movimento humano. Então ele tem que reconhecer esse movimento diante de qualquer lesão. Quer dizer, então, que eu sou adepto a essa técnica, porque acho muita comodidade. Para o traumatologista, ele não está... Se for uma emergência, porque você só vai na emergência, né? Nesse caso. Por produção mesmo, lá chega, bate ali a radiografia, mostra, coloca ali a botinha de gesso, coloca ali o braço que é para poder imobilizar, né? Muitas vezes podendo avaliar o caso, porque eu acho o gesso, eu acho incômodo. Eu não vou nem pela parte estética, eu acho que é incômodo mesmo para a pessoa, né? Diminui a mobilidade sua, e você fazendo um trabalho na fisioterapia, você vai dia a dia fazendo aquele tratamento, se quiser tomar um anti-inflamatório, se for o caso, mas vai fortalecendo a sua musculatura, como você diz, tirando a inflamação do tendão e você consegue uma recuperação. Eu vejo isso com avanço, porque eu acho, olha, é muito primitivo o gesso ainda, imobilizar é coisa da idade da pedra. Bom, por estudar, ter uma formação em fisioterapia há 16 anos e acreditar no movimento humano, eu creio que imobilizar realmente não é o melhor caminho, mas existe uma escola, existem profissionais que acreditam, e eu não estou aqui para discordar, mas mostrar, e temos casos clínicos e demonstramos isso no nosso dia a dia, nesses 16 anos, que a imobilização não é o melhor caminho. O melhor caminho é um tratamento correto, dentro de um protocolo que respeite cada processo daquela recuperação do paciente. Jorge, vê como passa depressa, esse nosso primeiro bloco já está terminando, eu queria que no bloco seguinte eu sei que tem uma briga muito grande entre duas classes, a medicina e vocês, os fisioterapeutas, né? Traumatologista e fisioterapeuta. Já vi muito traumatologista falar, não, fisioterapeuta foi um médico que não deu certo. Ou então falar também, os fisioterapeutas estão entrando muito na nossa área, porque não tem um conhecimento, existe essa disputa entre a fisioterapia e a traumatologia. E eu queria tratar no bloco seguinte, até que ponto o traumatologista deve, né, entrar no tratamento do fisioterapeuta e que o fisioterapeuta não deve também
ultrapassar os limites da traumatologia, tá ok? Ok. É no minutinho só. De volta no Contraponto, vamos dar continuidade à entrevista com o fisioterapeuta Jorge Brandão. Jorge, aí, dia 27, vai em conta dos tuiteiros lá no Colher de Pau? Estarei presente no segundo almoço dos tuiteiros. Algo interessante, sociável, ninguém se conhece mesmo, e foi muito interessante o primeiro, eu acredito que o segundo vai ser muito conhecemos no sucesso. encontro. Para você entender, Aslan, quem quiser seguir o Jorge no Twitter é Jorge Fisiovida. Sim, mas tem agora também o institucional, né? Tem o @Fisiovida. Pronto, aí o Ayrton colocou e o assinante, né, se quiser seguir. E o Jorge no Twitter é um papo sempre tranquilo, né, Jorge? Você não gosta de muitas polêmicas, você é bem zen. Não entro muito na polêmica no Twitter. Eu acho o Twitter uma ferramenta importante para a gente descobrir músicas, cultura, brincar com os amigos. Provoca também as pessoas ali. Existem os que gostam de provocar, de que usam para polêmica, para política. Agora, na época da política, a gente está aí todos os candidatos com seu Twitter, né? Mas interessante e conhecemos muita gente. Eu gosto muito do Twitter. Estou maníaco pelo Twitter mesmo, assim. Gosto muito. Já que você disse que não gosta de provocação no Twitter, lá vai a minha aqui no programa. Jorge, eu não vou dizer que tem uma bronca, mas existe muito um debate de ideias entre o traumatologista e o fisioterapeuta. Até que ponto o fisioterapeuta entra na traumatologia e o traumatologista quer interferir na fisioterapia? Ou vocês mantêm o limite, cada qual respeitando o outro? Infelizmente não existe debate de ideias. Seria muito importante isso, mas assim como os médicos, os fisioterapeutas hoje, cada dia mais sendo chamados, novas funções, muito trabalho, não tem muito tempo para esse debate. Quando nós temos raramente um evento em que são convidados médicos e fisioterapeutas, isso fica algo bem interessante. Mas não existe uma rixa, não existe uma polêmica. Eu tenho 16 anos de formado em fisioterapia. Durante esses 16 anos eu nunca tive nenhum problema com os médicos. Existe um fato histórico. Os médicos são uma profissão, uma ciência que está há muitos anos antes da fisioterapia. A fisioterapia surgiu da medicina. Então, tem sempre aquela questão de ter uma noção de autoridade que muitas vezes é involuntário, que não é nenhum tipo de arrogância. Então, eu pessoalmente não tenho nenhum problema com médicos. Se existe essa polêmica, eu desconheço. E quanto a essa questão de um entrar na profissão do outro, acredito que em todas as profissões isso deva acontecer, em todas as áreas humanas, médicas, exatas. Então, eu creio que isso é algo natural entre os profissionais. Mas eu estou dizendo isso porque quando eu torci o tornozelo, o traumatologista não tem que colocar o RoboFoot. Aí lá vem o fisioterapeuta. Não, hoje em dia não precisa mais você colocar o RoboFoot. RoboFoot, para o assinante ver, é aquele gesso com véu, é uma imobilização. É uma imobilização que você pode tirar para fazer o tratamento. Então, assim, o fisioterapeuta que falou que não deveria usar essa imobilização, que lhe tratou, que fui eu, não sou contra a atitude do médico em imobilizar. O que acontece é que na lesão, que era uma lesão primária, uma lesão que dá para se tratar com 1 semana, 2 semanas, não se fez necessário usar a imobilização. Eu tenho certeza que se tivesse um debate de ideia, se ele conhecesse o nosso trabalho, se a gente conhecesse o trabalho dele, isso não teria acontecido. Mas isso não é nenhum tipo de provocação, isso não é ultrapassar uma área de um profissional, isso não é desrespeitar o colega, muito pelo contrário. Até falei, se você quiser... A queixa maior são dos traumatologistas. A queixa são de todos, os fisioterapeutas queixam muito, infelizmente os médicos não conhecem alguns serviços que hoje têm uma tecnologia diferente, que têm tratamentos modernos, contemporâneos, tratamentos com excelentes resultados, que na Europa são os tratamentos ideais no processo de recuperação. Então, infelizmente, eles desconhecem, eles ainda estão muito habituados àquela fisioterapia do gelo e forno de Bia, que o forno de Bia já deveria ter entrado para o museu, infelizmente continua, ele deu grandes resultados como um calor superficial, mas que não vai te dar uns resultados satisfatórios. E para ficar naquela fisioterapia de ping-pong de equipamento, é melhor mesmo imobilizar. Agora veja uma coisa, Jorge, vocês fisioterapeutas, no seu caso, você não tem prescrição médica, por exemplo, superficialmente, por exemplo, seria um anti-inflamatório ou outro. E você também, eu vi, que não receita nem recomenda, não fala nada em relação aos os gelóis da vida, né? Essas pomadas que existe salompas,
Existe Biofenac, né? Esses spray você nada. É só gelo, tratamento com gelo e calor. Nós usamos todos os recursos físicos. O papel de prescrição de medicação é único e exclusivo médico. O fisioterapeuta ele não pode prescrever nenhum tipo de fármaco. Então, deixar claro, os recursos físicos são além do gelo e do calor. Vai a cinesioterapia, que são através dos exercícios, a eletroterapia, através de correntes elétricas analgésicas, anti-inflamatórias, ultrassom, laser. Então, nós temos um leque de recursos para trabalharmos. Então, nós não usamos a parte de medicamentos. A parte de fármacos é única e exclusiva de médico. Agora, nós sabemos que tem as pessoas que tomam essa medicação por conta própria, chegam no consultório.